Então, a constelação ela é uma forma de diagnóstico, ela é uma forma de prescrição também, né? Ela dá caminhos de solução. E aí ela é muito eficiente. Ela realmente, eu acho ela uma revolução da saúde mental. Fico cada vez mais encantada. Mas ela não é mágica. E nem tudo a gente está emaranhado. Tem coisas que são invenções daqui e agora, tem coisas que são consequências do que aconteceu no aqui e agora. E na questão de relacionamento, às vezes a gente está emaranhado, na maioria das vezes são comum de dois, né? Tem um tanto de um e um tanto de outro. E aí as pessoas chegam e falam, olha, eu preciso muito constelar XPTZ na minha relação porque tá ruim. Eu gostaria de melhorar com ele, não ter que voltar para a pista, dá muito trabalho, gasta muita energia. E aí eu comecei a mostrar para vocês que tem também questões assim, antes de casar, dá uma olhadinha na infância do outro, porque o que acontece até os 4 primeiros anos, principalmente, determina um pouco como é que ele vai agir na idade adulta, como é que eu vou agir na idade adulta, como é que ela vai agir na idade adulta. E aí é uma questão de resolver feridas do presente. Tem alguns medos, tem alguns comportamentos que eles estão mais vinculados em como é que foi a minha infância, a criação. Então, a gente começou a ver isso e hoje a gente vai... na aula passada, a gente percebeu o que é essa teoria do apego, quando é que ela funciona, no que é que ela pode cutucar, determinar, moldar. E hoje a gente vai ver um pouco assim, qual que é o resultado disso no adulto. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só perguntar, que eu tenho muito prazer em responder. Eu vou combinar uma outra coisa aqui com vocês. Eu vou, a maioria dos exemplos, para não ficar falando ele, ela, todos, eu vou fazer de conta que eu estou falando de mim, tá bom? Então, aonde na relação, quando eu for falar de eu casei, eu, Solange, casei com ele, Alexandre. Mas aí todo mundo se adapta para o seu nicho. Se você for homem, se você for homossexual, se você for bigênero ou não tiver uma identidade de gênero, a gente não vai entrar nessa questão. Só para ficar mais fácil, eu vou falar como se fosse, se eu estivesse falando de mim e do Alexandre, tá? É lógico que ele sempre vai ser o lascado e eu vou ser a legal aqui, mas é porque ele é bonzinho e deixa eu fazer isso. Ok. Então, quando eu passo pelo ciclo de segurança, que eu tive um bom porto seguro, eu tive uma boa base segura, eu pude explorar o mundo, e esse adulto nem tinha ciúme, nem era superprotetor, nem era negligente, nem me amedrontava, acolhia, protegia, consolava se alguma coisa acontecia, eu vou me desenvolvendo bem, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso. Importantíssimo. Nos tipos de apego, esses mais adoecidos são mais ou menos 30% da população. Vai ser o evitante, o ambivalente, o desorganizado. O viável, o seguro, é 70% da população. O que não quer dizer que a gente esteja sempre segurão. De vez em quando eu vou apresentar comportamentos que, quando ele é o jeito de eu me relacionar no mundo, ele está nesse adoecido. Então, de vez em quando eu vou ser evitante. Então, de vez em quando eu vou ser ambivalente. E de vez em quando eu posso, inclusive, estar desorganizada. Depende um pouco do que está passando na minha vida. Mas só que logo eu volto para o prumo. Então, quando eu for falar dos comportamentos adoecidos, todo mundo vai perceber que já teve um namorado, uma namorada, o que já foi essa pessoa. Não tem problema. Não quer dizer que eu não posso nunca estar nesse ponto. Quer dizer que eu não posso permanecer nesse ponto. Isso não pode ser o meu jeitão de me relacionar. Então, uma boa mãe de vez em quando grita, uma boa mãe de vez em quando dorme segurando uma madeira na boca do filho, o que não quer dizer que ela é eminentemente negligente.
E uma boa mãe, é na falha da boa mãe que a criança também vai desenvolvendo recursos, vai desenvolvendo capacidades de lidar com o mundo. Então, vamos lá? Então, do seguro, seria o que 70% da população está nesse. A figura cuidadora, ela é genuinamente preocupada com essa criança, ela tem empatia, ela realmente gosta da criança e realmente gosta de ver o bem-estar da criança. Ela é acessível e ela atende às necessidades sem ser muito invasiva e sem ser negligente. Ela consegue, muitas vezes, esperar a criança pedir pelo que a criança quer, sem ficar tentando adivinhar e super proteger. Vai transmitir ternura, afeto, respeito, cuidado, vai facilitar com que a criança progressivamente fique autônoma, com que a criança cresça. Então, assim, ela também confia que a criança dá conta e ela permite com que a criança tente. E tudo que eu estou dizendo aqui são coisas que ela está dizendo que estão dentro de um espectro do seguro. Então, assim, não é que eu deixo a criança tentar ir na panificadora com 2 anos, atravessando a 441, não. Eu deixo a criança tentar pegar uma bolacha que está no alcance dela. Mas eu permito com que a criança explore o mundo e experimente, mas com uma lógica, né? Eu vou conceder suporte nesse comportamento de exploração. E aonde a criança olha para trás e não me percebe como uma pessoa crítica, me percebe como uma pessoa, estou aqui, pode ir que estou aqui. Você tem costa quente, você está dentro de um círculo de segurança. E isso ajuda com que a pessoinha aprenda a ir se sentindo confiante. O outro confia que eu dou conta. E isso é muito importante a vida inteira. Quem recebe isso na infância, por exemplo, na idade adulta, quando eu vou trabalhar, eu consigo ser mais justa na hora de cobrar o preço. Porque se eu recebi essa gratificação, esse reconhecimento dos meus pais, ou do cuidador, pode ser uma babá, pode ser uma professora também, é da pessoa que está ali nesse local de suporte e cuidado, eu não fico buscando isso na clientela, eu não fico buscando isso nos amigos. Então, essa criança vai ser uma criança que, quando a mãe se ausenta, ela fica, a princípio, incomodadinha, ela, de vez em quando se está na escola e a aula começa a se prolongar muito, ela olha para a porta, ela está na escola e sei lá, começa a chover, tem um barulho, ela demonstra que preferia que a mãe tivesse, ela tem um vínculo com a mãe, ou com esse substituto, e ela se ressente dessa ausência. Mas ela consegue se acalmar, e quando a mãe volta, ela consegue estar bem com essa volta. Ela não ficou tão machucada que quando a mãe chega, ela fica emburrada e não te quero mais. Ela é aquela criança que quando a mãe chega, ela pula no colo da mãe. Às vezes a mãe fala, então vamos para casa, fala, eu quero ficar mais um pouco. Mas ela recebe bem essa mãe. Ela se sente querida, conseguem equilibrar a presença física e esse vínculo afetivo com o desejo também de autonomia, de se aventurar e de ter acesso à aprendizagem. Então, aquela criança que fala, eu queria brincar com um colega, mas eu sinto culpa de deixar minha mãe olhando, ela não está no lugar certo. A criança, o esperado é que menininho de 3, 4, 5 anos, 2 anos, ele dê um beijo na mãe e vai brincar. Ainda que de vez em quando ele venha trazer uma pedrinha, uma florzinha, uma conchinha, mas que ele dê conta de explorar, porque ele tem segurança que quando ele voltar, essa figura está ali. Quando adulto, essa pessoa ela vai ser principalmente... Essa pessoa vai ser principalmente uma pessoa que tem uma confiança, que tem opinião positiva sobre si e que tem posição positiva sobre o outro. Ela dá conta de relacionamento harmonioso sem que isso traga para ela
quase um medo de não pode ficar muito bom, porque se ficou bom, logo vai vir uma coisa ruim. Ela dá conta de receber coisas boas da vida. E quando separa, não é uma catástrofe. Ela dá conta de ir no aeroporto, levar o namorado e voltar para casa. Era melhor com ele aqui, mas já que ele foi viajar, vou aproveitar para fazer depilação a laser, vou aproveitar esse tempo para fazer coisas que com ele longe funcionam melhor. Então, a separação ela não é encarada como uma coisa negativa per si. Esse adulto ele fica confortável com relações interpessoais, ele dá conta de contar intimidades, ele dá conta de ouvir intimidades do outro, sem depois usar isso como recurso para magoar o outro. Então, ela é capaz de sentir que o outro gosta dela. E ela também é capaz de se afastar de quem lhe causa dano. E às vezes me perguntam, Solange, você acha que eu atraio gente esquisita? E a minha resposta, o que eu acredito extremamente, não é nem que a gente atrai gente esquisita. Pode até ter depende da sinergia, de onde é que eu estou frequentando, de que tipo de pessoa que eu estou andando, então vai me apresentar que tipo de pessoa. Mas é principalmente que a gente não manda gente esquisita embora. Então, quem não está nesse lugar de que eu me valoro, de que eu olho para o espelho e falo, eu cuido bem dessa filha da minha mãe, muitas vezes eu tenho dó do outro e é muito engraçado. Às vezes a gente chega com pessoas muito machucadas no consultório, fala, faz assim, faz assado, isso tudo é muito ruim. Mas eu tenho dó de mandar ele embora porque ele me ama muito. É como se o fato do outro me amar muito validasse ou colocasse como menor as coisas tóxicas que essa pessoa faz. É como se o fato de eu precisar de me sentir amada fosse tão importante que eu fico mais com a sensação e a possibilidade desse amor do que realmente entendendo o que é que está acontecendo nessa relação. E eu tenho dificuldade de me afastar de pessoas que me fazem mal. Então, quando eu estou nesse ponto um pouco mais seguro, eu tenho mais capacidade de reconhecer que aquilo me faz mal, de conseguir me afastar, de conseguir buscar alguma coisa que me ajude a fazer o luto daquilo, se necessário for, de entender que se o outro não está comigo, não é porque eu tenho menos valor. Às vezes a gente só não deu certo. Então, eu sou uma pessoa muito bacana, eu sou uma pessoa muito legal e suficientemente boa para ter relações. E o fato do Alexandre não me querer mais, ou o fato do Alexandre querer outras coisas, tem a ver com a crise dos 40, tem a ver com a história dele, tem a ver com que agora ele está mais a fim de fazer esporte radical do que mexer com coisas de academia. Então, que nem sempre o fato da outra pessoa não estar comigo tem a ver necessariamente comigo. Às vezes tem, a gente vai para terapia e vamos resolver para ficar mais viável as minhas relações. Geralmente, elas são pessoas que conseguem fazer relações duradouras, tanto afetiva quanto de amizade, que não idealiza o mundo, ela consegue ver o mundo como o mundo é, e lida com os altos e baixos da relação. De vez em quando, a pessoa de comportamento seguro, de modo seguro, vai esbarrar nos outros tipos. Mas ela não fica ali, não é o estilo dela, não é o jeitão dela. O evitante, geralmente ele vem de um lar e seja por que motivo foi, ele foi negligenciado. Ele chorou, ele precisou, ele pediu e ele não recebeu. Porque tinham que trabalhar muito, porque bebiam, porque estavam em conflitos tão grandes que não tinha tempo para criança, seja por que motivo for, a criança experimentou que era melhor você não estar aqui. Que pena que você chegou agora, porque agora a gente não tem muito tempo para você. E aí esse sentimento de que nem meus pais conseguiram gostar de mim, me traz uma certeza na alma de que eu não tenho um valor.
Então, a rejeição desse suporte, desse cuidado, ela é muito rechaçada. E a gente está falando muito, a gente não está falando de lares em que, na maior tempo, eu sou cuidado e de vez em quando eu distraem de mim, não. A gente está falando quando isso é patológico. Tem lares onde isso é tão patológico que lá para frente a criança desliga. Então, ela não nasceu para ser psicopata, mas ela se psicopatiza, ela desliga o sentimento, porque senão ela enlouquece. Ok? Essa criança, então, aí tem níveis diferentes, né? Elas vão se perceber como solitárias, indesejadas, vão ver as outras pessoas como potencialmente rejeitadores, vão buscar apoio emocional e vão entender que e vão esperar que o outro rejeite ela, que o outro não enxergue, que o outro não queira. E vão tentar ficar autossuficiente o máximo possível, desligar o afeto. É muito frequente em lares onde isso acontece, mas não no nível ainda da criança desligar o afeto, que a criança tenha comportamento de roubo. Mas não é porque a criança tem traços de psicopatia, tem problemas de caráter e vai ser um adulto que vai roubar. Ela está buscando pedacinhos de afeto. Então, aquele priminho que vem na sua casa e leva a escova de dente do seu filho, ou a cartelinha de sticker da sua filha, ou um brinquedinho qualquer bobinho e põe no bolso, aquele roubinho bem mal feito, essa criança não tem defeito de caráter. Essa criança tem carência afetiva. É como se ela estivesse pegando ticos de amor e levando para casa. É como se ela estivesse roubando um pouco da mãe do outro. E a pessoa com esse estilo de apego, o adulto, ele vai ser um adulto que até busca relacionamento, mas ele vai buscar muito atividades e um jeito de viver na vida que dê uma autonomia para ele. Que ele possa ficar bem sozinho, porque ele aprendeu que precisar do outro machuca. Precisar do outro dói. Muitas vezes são pessoas muito generosas. Eles dão, mas eles têm dificuldade de pedir. Eles cuidam, mas têm dificuldade de se vulnerabilizar e aprender a ser cuidado. E aí a constelação funciona mais ou menos, porque tem que ter um treino, um caminho sináptico, tem que ter... Aí a dinâmica melhor nesse caso é aquelas em que a gente faz com que o adulto localize momentos em que essa criança foi rejeitada, negligenciada e machucada, e esse adulto acolhe essa criança. Porque essa pessoa está precisando só aprender que pode confiar, aprender que finalmente chegou aquele adulto que eu posso, então, ser cuidada. E vamos lá. O ambivalente é aquele que de manhã a mãe está de um jeito, à tarde ela está de outro. De manhã o pai está de um jeito, à tarde está de outro. Manda tomar banho com todo carinho, quando a criança sai do banho, ele já está berrando. Então, esse é terrível, porque a criança nunca sabe o que é que espera. O que é que nessa casa eu tenho que fazer. Então, o negligente sempre negligente, ou o bravo sempre bravo, esse é melhor, porque eu aprendo como é que eu tenho que lidar nessa casa. Eu tenho algum controle de voo. Na ambivalência, esse controle de voo ele é muito baixinho. Muitas pessoas com comportamento borderline saíram desse tipo de casa, onde eu não sabia as regras do jogo, onde eu nunca aprendi qual que é a regra do jogo para se dar bem aqui. Estou sempre me lascando. E às vezes, quando eu saio preparadão do quarto, porque eu vou me lascar, aí eu sou tratado com carinho e afeto e afago, e sinto culpa porque achei isso e aquilo do meu pai, e olha como é que ele é bacana. Então, assim, é desorganizado. Então, o cuidador, ele é inconstante, ele é ambivalente, e quando ele ajuda a criança, às vezes ele é muito carinhoso, às vezes ele é agressivo, às vezes ele é negligente, às vezes ele é hostil, às vezes ele é frio. E
em muitos momentos, quando ele não está disponível, ele realmente acredita que aquela necessidade da criança é uma coisa fútil e que ele tem que ensinar a criança a não precisar, tem que ensinar a criança a ser autônomo. É meio que vira um sargentão nesse momento. Muitas vezes eles evitam o contato físico com a criança, eles realmente têm uma racionalização de que esse contato físico é ruim. Então, às vezes, a pessoa coloca a criança recém-nascida num quarto, sozinho, e põe um radinho lá para ver quando é que a criança chora precisando de comida. E aí, naquele momento em que até a funcionalidade infantil de pressão, temperatura, batimento cardíaco, eu preciso de um contato para isso se desenvolver bem, a criança está num berço sozinha. Então, ali, e esse adulto realmente acredita que criança que chora porque quer cola é manha, e eu tenho que ensinar que isso está errado. O ser humano não pode querer contato com o ser humano. O ser humano tem que ser autônomo. Isso é muito complicado. O oposto também acontece. É aquela mãe helicóptero que eu que sei o que é bom, ninguém pode chegar perto, tem que regular o que come, o que veste, e é eu que escolho, eu sei melhor do que você. Nos dois casos, a pessoinha, as necessidades da pessoinha, elas não são consideradas. Nos dois casos é um objeto. Um é um objeto bonequinha, o outro é um objeto a ser ensinado a ser meio que, sei lá, um robozinho, um soldado do futuro, mas em nenhum momento tem uma empatia desse adulto com a criança. São comportamentos meio padronizados, racionalizados, e não de interação verdadeira. Essa criança muitas vezes vai apresentar um desenvolvimento infantil atrasado por vários motivos. Por exemplo, é uma criança que tem medo de levantar a mão na sala de aula para fazer a pergunta. Porque mesmo que a sala de aula seja um lugar em que eu vou para aprender, sei lá se essa professora vira um monstro porque eu perguntei alguma coisa. Então, são crianças que têm muito medo do mundo, elas têm muita insegurança. E isso vai atrasar o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento intelectual, porque a minha exploração de mundo fica atrasada, ela fica castrada. Então, ela não tem um padrão muito compreensível, ela meio que não entende o mundo, nem quando é que ela pode, sabe assim, estou com vontade de fazer xixi, que vergonha, prende, às vezes ela faz xixi na calça. Porque ela não se autoriza que normal, depois de tantas horas longe do banheiro, eu tenho vontade de fazer xixi. E aí, esse não se autorizar a ter ações no mundo, a ter comportamento no mundo, faz com que ela fique cada vez mais criticada e cada vez menos desenvolvida. Então, às vezes, a criança muito pequenininha, ela já tem tique nervoso, ela pede pouca coisa, é aquela criança que eles fazem, você quer essa balinha? Ela quer a balinha, mas ela fala que não, porque ela não sabe, ela não se autoriza a poder sentir o que sente e achar que aquilo que sente é normal. Ela está sempre olhando para tentar verificar nos mínimos gestos dos adultos ao redor o que é razoável. São crianças, muitas vezes, muito boazinhas. Qualquer coisa que você fala, ela concorda. Ela pode estar achando ridículo estar com a roupa igual a mãe, com a saia de bolinha dourada, que ela coloca e fica quieta, porque se aquilo que é esperado de mim e as minhas coisas não são adequadas, aceitas e validadas, então ela vai ficando numa conchinha. Ok. Enquanto adulto, ele também vai ser ambivalente nas relações. É aquela amiga que muitas vezes exige que você seja só amiga dela, que fica magoadíssima se você falou alguma coisa para uma outra primeiro, que ela tem um padrão que ela precisa que o adulto da vez agora seja aquilo, aporte aquilo que ela precisava na infância. Então, aquela importância, aquele ser um ser especial, ela vai exigir dos namorados e das pessoas escolhidas como amigos importantes.
elas buscam intimidade, mas quando conseguem intimidade, elas afastam. Porque elas precisam muito daquilo, mas quando aquilo acontece, elas não sabem o que fazer com aquilo. São muito inseguros, questionam o tempo todo: você gosta de mim, você vai ficar comigo no futuro, você vai ficar comigo quando eu mais velha, será que você aguenta ficar comigo? Muito ciumentos, melodramáticos, porque você não entende o que eu estou sentindo, porque se você estivesse no meu lugar, porque quando você faz isso, que eu sinto é XPTZ, e precisam o tempo todo se sentir vinculado. Quando o parceiro está dando declarações de amor, está olhando assim: olha só para mim, ali tem um rebaixamento da ansiedade e fica bem. Mas se o parceiro vai tomar uma água e demora um tempo maior, ela fala: você estava cansado de mim, né? Você falou que ia tomar água para ficar longe de mim, porque está cansado do meu papo. Mas é ele também, tá? Que eu estou falando ela porque eu estou me colocando em primeiro plano. Vocês estão lembrados disso, né? E elas são pessoas que variam muito entre a irritação, a cobrança, a acusação, e na hora que a coisa dá ruim, elas vão para de humilhação. Eu faço tudo por você, eu realmente sou errada, a culpa é toda minha, eu não devia ter feito isso. E vão para situações de muita humilhação, muitas vezes. E aí, e para o parceiro isso é muito pesado. Então, assim, e aí quando restabelece a relação, fica tudo bem, mas na primeira sinal de autonomia do parceiro, o círculo todo começa de novo. Essa espiral vai tudo de novo. Ok. Agora, esse aqui é o mais complicado de todos. Esse aqui são os filhos de alcoólatras, filhos de esquizofrênico. Aqui a coisa é bem pesada. A figura cuidadora é insensível e manifesta atitudes realmente violentas, de grito, de ameaça, de humilhação, de exigência para que eu faça aquilo, então você tem que fazer aquilo outro. Só que a criança não consegue sobreviver sem essa figura, e ela vai se submetendo, mas entendendo que aquilo que ela precisa para sobreviver é também aquilo que põe a vida dela em risco. E vão ser crianças que vão vivenciar esse dilema de: eu preciso evitar esse cuidador, eu preciso ter muito cuidado com esse cuidador, eu preciso pisar em ovos com esse cuidador, mas ao mesmo tempo eu tenho, esse é o cuidador que aponte para o mundo. São crianças que vão ficar com autoestima muito rebaixada, com pouca habilidade social e dificuldade para ter coragem de realizar a tarefa. São crianças que vão apresentar muita enurese noturna, que é o xixi na cama. Muitas vezes elas roem a unha até o toco. Muitas vezes elas arrancam fio de cabelo. Na adolescência, são crianças que vão, muitas vezes, se cortar. E quando adulto, é uma relação muito complicada, porque todas essas pessoas, elas são pessoas inteligentes, que aquilo que ela sente, ela não vai achar que está sentindo aquilo porque passou XPTZ na infância. Elas vão entender que o que ela sente é real, é baseado em fatos reais. Então, se o meu par está sofrendo e isso me irrita, é porque esse meu par realmente é mole. Se eu acho que o meu par não é uma pessoa muito confiável e eu me dou o direito de vasculhar a bolsa, de olhar no celular, é porque ele apresenta comportamentos não confiáveis. A intimidade, ela é buscada, mas ela é muito intimidadora e a pessoa não tem recurso, ela não aprendeu a ter intimidade com pessoas. Ela tem dificuldade para identificar a emoção do outro, tem dificuldade para identificar a própria emoção. São muito manipuladores, porque eles precisam ter controle, eles não têm confiança, então eles precisam ter controle. Muito cobradores. E como a emoção deles é muito rebaixada, eles têm uma retórica muito boa. Então, nas discussões, eles têm uma capacidade de
racionalizar, de conversar, de convencer o outro de que o que ele fez está complicado, que o que ele pensa que ele fez está complicado, porque eles mantêm muita racionalidade, eles estão meio que embotados emocionalmente. E tem uma grande dificuldade em respeitar os direitos e os limites. Quando a gente se vê nessa situação, que a gente percebe, não desses 3 últimos que eu falei para vocês, a questão como é que eu vou ser porto seguro de mim mesma para ajudar com que esse tanto de complicações eu realmente deixe no passado e restabeleça uma boa possibilidade no presente. Então, é importante receber a vida dos pais e falar, agora eu vou para frente. É importante, sempre que eu conhecer alguém, perceber alguém, lembrar de, ou entender que existe uma maneira mais saudável de criar uma criança e que a minha não foi aquela, que eu falo, bom, pelo menos eu tenho a vida para buscar aquilo que é necessário. Porque se eu for para, se tivesse sido diferente, se meu pai fosse mais maduro, se a minha mãe não fosse alcoólatra, se meu pai não fosse esquizofrênico, se minha avó não fosse filha da mãe, eu entalo. E como se é uma árvore que não dá fruto, aí eu não vou para frente.